Olá pessoal, saudações ao luz, aqui é a Margarete Ananda e eu estou realizando esse vídeo com algumas orientações terapêuticas para que a gente possa interagir com este vídeo, com estas breves reflexões que eu trago para vocês, contribuindo um pouquinho mais para o processo de cura de cada uma das pessoas que acompanham então o nosso canal do Instituto On Luz, ok? Então, neste vídeo terapêutico, gente, eu vou trazer para vocês, eu vou falar, sobre algumas situações de algumas pessoas que elas acabam relatando esses acontecimentos na vida delas. E eu achei interessante trazer essas orientações, fazer essa abordagem, para que a gente possa, então, para quem se identificar, buscar fazer essa avaliação mais profunda e alcançar a cura que tanto precisa, ok? Então, no vídeo terapêutico de hoje, eu vou falar então sobre aqueles acontecimentos, aqueles fatos, aquelas situações desagradáveis que acabam retornando na nossa vida. Seja de situações básicas, situações consideradas ínfimas, pequeninas, sobre um ponto de vista espiritual, mas também situações que podem se tornar bastante complicadas e que acabam se repetindo na nossa vida. Desde a perda de objetos, extravio de documentos, que muitas vezes acaba se repetindo na vida da pessoa, e isso traz um certo transtorno, isso traz uma certa preocupação e acaba então se tornando repetitiva essa situação na vida da pessoa e prejudicando muitas vezes o andar do seu dia a dia, Mas também situações que se repetem na vida da pessoa de um ponto de vista espiritual, de um ponto de vista emocional, de um ponto de vista espiritual e também físico, Porque algumas situações elas acabam retornando, principalmente de sentimentos que eu acreditei que eu já poderia ter curado, aquele sentimento que volta, aquela situação emocional que acaba me abalando profundamente, que eu pensei que já tinha sido resolvido, mas que de tempo em tempo isso acaba retornando para a minha vida. Situações de conflitos que eu achei que eu já poderia ter curado, que já poderia ter harmonizado, equilibrado aquela situação conflituosa em qualquer âmbito, seja ele pessoal, conjugal, familiar, profissional, social, ou seja, em qualquer um desses locais que nós temos vínculos com pessoas e os conflitos eles acabam se repetindo, então, mais uma vez, ou então patologias, Muitas vezes as pessoas acabam fazendo todos os seus procedimentos alopáticos necessários, mas a patologia de um determinado momento na nossa vida ela acaba retornando e muitas vezes com um pouquinho mais de intensidade, E aí o que acontece, tá, gente? Todas essas situações e muitas outras elas acabam se repetindo na vida das pessoas, mas existem diversos fatores que acabam fazendo com que estas situações acabem retornando para a minha vida. Num primeiro momento, gente, eu quero fazer uma reflexão com vocês, porque quem acompanha já os nossos vídeos aqui no canal, quem faz as terapias de acompanhamento conosco, quem fez os cursos do Reiki Quântico com Luz e quem está realizando os ciclos de estudos conosco, tá, gente? Já tem bastante informação sobre isso, mas eu quero fazer esse apontamento mais uma vez, ok? Grande parte de nós já tem o conhecimento, já sabe que nós estamos vivendo uma experiência num planeta kármico, ok? Então, esse planeta kármico, ele tem alguns níveis de situações que acabam acontecendo na nossa vida, tá? Para algumas doutrinas, nós estamos vivendo num planeta escola, onde nós estamos aqui em constante aprendizado, ou seja, eu estou aqui para aprender exatamente tudo aquilo que eu preciso aprender para evoluir espiritualmente. Então, nós estamos aqui em aprendizado constante, aonde cada situação que acontece na nossa vida, ela acontece para que eu tenha algum aprendizado, ok? Seja ele em todos os níveis, tá, gente? Mas além do planeta escola, nós também vivemos num planeta prisão.
onde, por inúmeros atos cometidos no passado, a gente ainda se mantém aprisionados por estas situações e acabou então sendo inseridos na roda de reencarnação da Terra. Justamente porque aquilo que eu precisava ter curado lá no passado, aquilo que eu não deveria ter feito lá atrás, aquele envolvimento negativo que eu não deveria ter realizado, me envolvido, enfim, eu acabei me vinculando, acabei escorregando mais uma vez naquela situação mais negativa e aí estou preso por conta dessas situações. Nós todos sabemos também, né, quem acompanha o nosso trabalho, sabe que não é só isso também que acontece, né, gente? Existem outros fatores de um aprisionamento, principalmente um aprisionamento com forças involutivas através da manipulação, através do controle, através da escravização, que também faz com que nós estejamos aprisionados ao planeta Terra e presos então a esta roda de reencarnação, tá? Que no Reiki Quântico com Luz Módulo Avançado nós explicamos como se dá a reencarnação no planeta Terra. Tá? A reencarnação compulsória, onde todos nós vivemos situações de conflitos, de brigas, desentendimentos e assim por diante nos âmbitos, sejam eles familiares, conjugais, profissionais, em tudo aquilo que a gente vive das nossas experiências aqui no planeta Terra então, certo, gente? Muitos fatos então acontecem nas nossas vidas para que a gente realmente tenha algum aprendizado. Eu preciso aprender alguma coisa, principalmente no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar, no nosso modo de falar, porque muitas vezes a gente acaba exagerando na nossa comunicação, a gente acaba exagerando naquilo que eu estou expressando, externando, tá? E aí eu acabo muitas vezes provocando conflitos por conta da minha expressão ou daquilo que eu estou falando naquele momento, tá? Ou então provocando conflitos, provocando situações desagradáveis na minha vida, porque eu estou agindo de uma forma incoerente, de uma forma mais agressiva, mais compulsiva, mais impulsiva também, né, gente? Então, muitas das situações elas acabam acontecendo de errado na nossa vida porque eu preciso prestar atenção na forma como eu estou agindo, pensando ou falando, porque todas essas minhas ações, sejam elas por uma ação física, né, por uma ação de pensamentos, porque os meus pensamentos eles também têm força, eles também têm poder, eles também vão agir da forma como eu estou pensando, como eu estou mentalizando aquela situação, e aí muitas coisas eu vou acabar magnetizando para minha vida, para que eu possa ter esse aprendizado então. E principalmente na forma de falar, né, gente? Ou então eu preciso aprender a não falar, porque o silêncio ele traz um aprendizado muito intenso para a nossa vida. E quanto mais eu agir muitas vezes na lei do silêncio, mais eu vou conseguir aprender aquilo que eu preciso aprender para a minha vida também, tá? Às vezes o silêncio vale mais que 1000 palavras, já ouviram falar nesse ditado, né, gente? Então, os acontecimentos eles retornam para que a gente possa ter esse aprendizado. O que eu preciso rever na minha vida que eu estou cometendo de equívocos, tá? Mas também alguns acontecimentos se repetem na nossa vida, gente, para que eu possa ter uma visão diferente daquela situação que acabou acontecendo. Principalmente em se tratando de reclamações, porque a gente percebe que muitas pessoas acabam reclamando demasiadamente de absolutamente tudo, né? Muitas pessoas elas não conseguem olhar para aquela situação e encontrar uma solução naquele fato ali que está se repetindo muitas vezes, tá? Muitas vezes a pessoa reclama demais, né, de qualquer uma das situações que acabam acontecendo, num ponto que ela acaba não aceitando aquela situação e não percebendo que existe
algum sinal que ela precisa prestar atenção, que ela acaba não percebendo alguma verdade ou não aceitando, né, alguma verdade que está por trás daquele fato que está acontecendo ou se repetindo na vida dela. Então, muitas vezes as pessoas elas não param para olhar mais atentamente para aquele episódio, para aquele fato, para aquele acontecimento, para aquela repetição, né, que está voltando para a vida da pessoa, justamente porque ela não tem tempo de se olhar, de se observar. As pessoas hoje estão com a vida muito corrida, né, pensando muitas vezes naquilo que ela precisa fazer diariamente nas suas tarefas, nas suas obrigações, e não tem tempo para se olhar, não tem tempo para se perceber, não tem tempo para se analisar, para se autoconhecer. E muitas vezes essas situações elas acabam acontecendo na nossa vida justamente por conta disso, porque eu preciso parar, eu preciso respirar, eu preciso olhar para o espelho da minha alma e perguntar o que está acontecendo, né? Eu preciso olhar profundamente para aquela situação e me perguntar verdadeiramente, o que eu devo aprender com isso? Qual é o aprendizado que esta situação está querendo me trazer? Qual é a verdade que está ali escancarada na minha frente e eu não estou conseguindo prestar atenção nessa situação para me trazer aquela resposta que eu estou precisando? Então, muitas dessas situações, elas se repetem para que eu me observe mais atentamente. Mas existem outros fatores também, gente, que todas essas situações acabam acontecendo para que eu preste mais atenção em tudo aquilo que está acontecendo. E eu preciso estar aberta, né, para todas as possibilidades que estão presas muitas vezes lá no passado. Muitas das situações que acabam se repetindo na minha vida, elas têm origem em outros tempos, em outras vidas, e elas retornam justamente porque eu preciso curar algo que ficou mal resolvido nos meus registros de alma, ok? E o que deixa as pessoas mais perplexas por conta das situações que acabam se repetindo nas nossas vidas, que acabam nos desiludindo, né, nos tornando pessoas mais descrentes, né, não acreditando que existe uma possibilidade maior de cura, quando principalmente uma patologia acaba retornando. Porque aí as pessoas acabam se desiludindo tanto, né, desacreditando tanto, que elas acabam não dando mais importância ou não querendo se perceber ou não querendo se perguntar o que eu estou fazendo de errado ainda, o que está ocasionando essas situações, o porquê que essa situação está retornando na minha vida, porquê que essa patologia ela está regressando mais uma vez, ela está se fazendo presente mais uma vez na minha vida e com mais intensidade ainda, porque é o que às vezes acontece, né, gente? Ou também, né, aquele conflito que eu pensava que já estava resolvido, que já estava solucionado, mas acaba voltando com um pouco mais de intensidade. Então tudo isso volta, gente, para que eu olhe mais intensamente para mim, tá? Mas existem alguns fatores mais intensos, além dessas situações que eu acabei de falar para vocês, que acabam fazendo com que esses fatos, esses acontecimentos ou essas patologias, elas acabem retornando para a minha vida, tá, gente? E uma das causas principais do retorno disso é justamente a não mudança do padrão de comportamento, tá? São alguns dos fatores principais. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas acabam se tornando vítimas da sua própria situação, ou melhor dizendo, né? O vitimismo acaba imperando. A pessoa se torna muito reclamona, né? Briga com todo mundo, culpa as pessoas pelo que está dando errado na sua vida, mas não consegue perceber que muitas vezes ela é a própria causa daquela situação negativa que está retornando para a sua vida, ou situações que acabam acontecendo.
de uma forma mais negativa para a vida da pessoa. Então eu não mudo o meu padrão de comportamento, tá? Eu fico teclando sempre na mesma tecla, né? Sempre acusando os outros, sempre me tornando vítima da situação, sempre gerando conflitos, mas eu sempre tento colocar a responsabilidade para cima das outras pessoas. Acabo vivendo uma vida plenamente material e não tenho tempo de buscar a espiritualidade, buscar um autoconhecimento, buscar aquilo que realmente vai fazer uma diferença na minha vida, porque muitas vezes as pessoas acabam entrando no modismo, acabam buscando algumas situações que todo mundo está fazendo, mas que não dá resultado da mesma forma para todo mundo, né? Então eu acabo não percebendo que eu sou brigona, né, que eu brigo demasiadamente com as pessoas, que eu gero conflito, que eu gero situações desagradáveis para a minha vida e para a vida das pessoas. Eu acabo voltando a repetir situações de conflitos que muitas vezes eu acabo, digamos assim, só responsabilizando o outro, né? Isso eu já falei, mas vamos repetir mais uma vez. Eu acabo não me observando através dos sentimentos negativos que eu tenho e continuo sentindo raiva, continuo sentindo ódio, continuo tendo ímpetos de agressividade, continuo não me observando detalhadamente para perceber o que eu tenho dentro de mim e continuo fazendo as mesmas coisas, indo para os mesmos lugares, tendo o que a gente chama, né, de relacionamentos tóxicos muitas vezes, continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes daquela situação acontecer. E aí muitas vezes essa não mudança de padrão de comportamento na minha vida, ela vai fazer com que aquelas situações retornem então para a minha vida mais uma vez, tá? E uma das outros fatores então que acaba acontecendo, gente, é porque eu não tratei a causa emocional, sentimental ou espiritual adequadamente, ok? Então muitas vezes as patologias elas acabam retornando porque existem situações de memórias genéticas familiares, situações de memórias do passado, aprisionamentos em realidades paralelas, que preciso olhar com mais atenção para essas situações, para essas causas emocionais, sentimentais ou espirituais que estão no passado, e eu preciso curar essa situação. E no ponto do fato ou da causa que gerou esse problema, que gerou essa patologia. Porque muitas das situações acabam se repetindo justamente por conta disso. Eu acabo carregando no meu registro de alma muitas destas informações negativas que foram geradas em outras vidas ou que foram gerados pelos nossos familiares, ok? E estas situações, elas acabam então vindo numa enxurrada, né, de situações negativas para que eu possa buscar, né, a causa e a cura de tudo isso. Porque muitas das patologias, principalmente que são hereditárias, possuem uma causa na ancestralidade. E eu preciso colocar um ponto final nisso através da cura da memória ancestral, a cura da memória genética familiar. Ou então muitos padrões de personalidade também acabam se repetindo, né? Passando também uma personalidade por conta da memória genética. Por exemplo, o avô, né, que tinha uma personalidade bastante agressiva, bastante violenta, muitas vezes assim, o neto acaba repetindo esse mesmo padrão. Ou muitas vezes o bisavô, tataravô, tios, não vamos muito longe, né, gente? Tios, pais, sobrinhos também acabam tendo esta personalidade mais agressiva por conta das memórias genéticas. Ou então situações que se repetem na vida das pessoas, vamos pegar aqui um âmbito financeiro, situações em que as pessoas elas acabam repetindo algo na família, por exemplo, através das falências.
né? O meu avô teve uma empresa que faliu, o meu pai também teve a empresa, faliu, eu tô tendo uma empresa, faliu, né? Então existe esse padrão de situações que estão nas memórias ancestrais e que existe uma causa espiritual por trás disso. Existe uma causa emocional e sentimental, um fator lá do passado que eu preciso curar com mais atenção, preciso curar com mais intensidade para que essa situação não se repita mais na minha vida, tá? Algumas das patologias também, gente, que algumas pessoas elas acabam manifestando na sua vida, qualquer uma dessas patologias, principalmente relacionadas à questão de doenças autoimunes, algumas situações de câncer, tá? Algumas patologias mais degenerativas também, entre outros fatores, entre outras patologias, gente, que eu posso trazer num vídeo, né, próprio para isso, são desencadeadas através de processos de magia negra, tá? Então é preciso limpar a causa dessas situações, o porquê que eu fui vítima de processo de magia, né? O porquê que existe essa situação negativa na minha vida que acabou interferindo então nas minhas células, nas minhas moléculas, no meu corpo físico, para que eu viesse a desencadear a questão das magias ou desta patologia que retornou mais uma vez para minha vida. E muitas vezes não vai resolver fazer somente o tratamento alopático para essas situações. Eu preciso também buscar a causa emocional, sentimental e espiritual para isso, tá, gente? E uma das situações mais interessantes, né, gente, que acaba fazendo com que ocorrem essas repetições de situações negativas na minha vida, é justamente porque eu estou reincidindo na lei do karma, tá? Todos nós estamos aqui sujeitos à lei do karma, né? Ou seja, a lei de causa e efeito, tá? A lei do retorno, né? A lei do karma, tá? Onde situações mal resolvidas no passado, situações em que eu cometi muitos equívocos, situações em que eu estou reativando os contratos kármicos das situações negativas que eu vivi lá no passado, elas acabam se repetindo porque eu estou cometendo os mesmos erros, os mesmos equívocos, fazendo as mesmas buscas negativas que eu fiz em outras existências. Então, muitas vezes, eu continuo prejudicando, muitas vezes, situações ou pessoas através de palavras, através de gestos, através de pensamentos, muitas vezes, que eu não me dou conta, mas que eu vou lá e acabo cometendo esses excessos, né? Cometendo aquelas atitudes mais negativas. Isso é reincidência na lei do karma, tá? Muitas vezes as pessoas também elas acabam prejudicando os reinos da natureza, prejudicando os reinos, seja ele animal, seja ele mineral, seja ele vegetal, tá? E o próprio reino humano, né, gente? Nós estamos então explorando, manipulando, controlando, escravizando, né? Fazendo com que o consumo da carne, né, gente, o consumo dos derivados, né, da carne, os derivados animais, também é uma forma de uma reincidência kármica, porque os animaizinhos não estão aqui para nos servir de alimentos. Então, muitas vezes, algumas destas patologias, elas acabam voltando para a gente, porque nós estamos maltratando, né, o reino animal, nós estamos usando, né, deles como se eles fossem simplesmente qualquer coisa, tá? Mas que na verdade não são, eles também estão aqui em evolução. Muitas vezes situações acontecem na nossa vida, situações geológicas, né? Vamos trazer para essa situação também de enchentes, desabamentos, né? Toda essa questão geológica, tá? Ela acaba repetindo porque nós estamos brigando com a lei, com o reino vegetal,
né? Nós não estamos tratando bem os nossos mananciais, nós não estamos tratando bem as plantas, né? Os desmatamentos, as queimadas, a poluição dos rios. Isso faz com que nós estamos reincidindo na lei do karma também, tá? Porque são ações negativas, não somente para conosco, mas para todos os reinos. A extração das pedras, né, gente, que não deveria acontecer. A extração dos minérios, né, que não deveriam acontecer, porque os minérios, né, as pedras preciosas, enfim, elas são sustentadores de uma energia de cura muito grande e elas precisam ficar dentro da terra, tá? Elas não têm que ser exploradas de forma alguma e muito menos comercializadas, tá? Então como é que eu posso dizer para vocês, gente? Esse ataque aos reinos da natureza também fazem com que situações negativas acabem acontecendo conosco. Então nós estamos reativando os contratos kármicos negativos do passado com forças involutivas que acabam dominando as pessoas, tá? Dominando a humanidade, principalmente aquelas pessoas que estão muito ligadas à questão da matéria. Pessoas que ostentam demais, pessoas que acabam somente valorizando a questão material, esquecendo o seu lado espiritual, esquecendo que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, muitas vezes, as situações puramente materiais, a pessoa que é só focada na matéria, só focada no que é físico, no que é palpável, né, gente, acaba voltando os conflitos, voltando as patologias, voltando toda aquela situação desagradável para a vida da pessoa, justamente porque ela só sabe enxergar a questão material, tá? E aí faz com que muitas pessoas que acabam reincidindo na lei do karma também, são muito apegadas a tudo aquilo que ela possui, apegadas a pessoas, apegadas a objetos, apegadas a bens materiais, apegadas a animaizinhos de estimação. Então o apego, gente, ele gera possessão, ele gera uma obsessão que faz com que a gente acabe reincidindo na lei do karma pelo excesso, né? Pelo controle, pela manipulação, pelo domínio que as pessoas querem ter sobre tudo, tá? Então muitas vezes as coisas acabam se repetindo por conta disso. Eu não consigo trabalhar o apego, eu não consigo trabalhar a desobsessão das coisas, não somente a desobsessão espiritual, mas a desobsessão física que as pessoas têm, que acabar abrindo mão, né, renunciando tudo aquilo que a gente acabou conquistando ao longo das nossas encarnações, principalmente situações de desejos, né? Desejos, sonhos, objetivos que são plenamente materiais e que acabam afastando muitas vezes a espiritualidade, né, da pessoa, porque a gente acaba pensando, acaba agindo, acaba falando exatamente aquilo que a coletividade, aquilo que a sociedade assim impõe, tá? Ou seja, todas essas situações, né, de um desejo meramente humano, de um sonho material, de objetivos que são meramente pessoais e que não estão voltados para uma coletividade, para o bem comum também, né, gente, faz com que a gente acabe reincidindo na lei do karma, porque eu vivo o meu livre-arbítrio de uma forma totalmente equivocada. Eu vivo situações em que apenas a matéria interessa. E aí, desta forma, a lei divina, a lei superior, as leis cósmicas, eu acabo deixando de lado, porque a lei material se torna mais importante. E aí, muitas vezes, essas situações acabam se repetindo na minha vida porque eu estou vivendo plenamente na matéria. E eu esqueço de fazer essa busca espiritual mais elevada, tá, gente? E o que eu tenho que fazer então, Margarete, para que eu possa deixar que essas repetições aconteçam mais uma vez na minha vida? Tudo aquilo que se tornou desagradável, como é que eu faço para que essa patologia não retorne mais para minha vida? Como é que eu faço para que
eu consiga dar um passo a mais para que tudo isso não retorne para a minha vida mais uma vez. Então, gente, o primeiro passo que a gente precisa fazer é entregar o nosso livre-arbítrio para o nosso eu superior conduzir, para a nossa família espiritual conduzir, para a nossa mônada conduzir, tá? Porque cada vez que eu vou entregando meu livre-arbítrio, eu deixo tudo aquilo que eu preciso desenvolver aqui na Terra para que o meu eu superior me conduza, para que tudo aquilo que eu preciso realizar, eu realmente realize conforme uma vontade divina maior. Porque é o que existe na oração do Pai Nosso, né? Que seja feita a tua vontade. Então Jesus já nos deixou essa orientação quando ele esteve encarnado na Terra, né, gente? Que nós precisamos nos entregar para uma vontade superior para que nós sejamos conduzidos aqui na vida material, tá? E a partir do momento, gente, em que eu me dou conta de cada uma destas situações que se tornaram repetitivas na minha vida, eu preciso buscar algo que realmente vá fazer com que eu cure aquele lado emocional, aquele lado sentimental, aquele lado espiritual que ficou mal resolvido no passado. Porque eu preciso curar todas as feridas que eu carrego na minha alma. Porque eu preciso curar todos os fatos, os acontecimentos ou qualquer coisa negativa que tenha ocorrido lá nas vidas passadas, curar as situações das memórias genéticas familiares, curar as situações dos processos magísticos que possam existir na minha vida, tá? Para que eu olhe com mais atenção cada uma dessas energias que eu vivenciei de experiência em outras vidas e que estão se repetindo nesta existência também, tá, gente? Então, muitas vezes, eu preciso me autoconhecer. Muitas vezes não, né, gente? Sempre eu preciso buscar o autoconhecimento, tá? Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber quais são as feridas que eu tô guardando na minha alma. Eu preciso muitas vezes encerrar ciclos, porque às vezes as pessoas que estão ao meu redor também são as causadoras daquela situação que está se tornando repetitiva na minha vida. Então eu preciso saber o porquê que eu estou neste ambiente, com estas pessoas, com estes vínculos, para que eu possa curar mais intensamente essa situação, então não se repita mais na minha vida, tá? Eu preciso também, gente, ter uma aspiração para seguir as leis superiores, tá? Então eu preciso saber quais são essas leis superiores e muitas delas a gente já teve, né, de conhecimento, foram repassadas para nós através das leis que Jesus trouxe para nós, através dos mandamentos, né, que a gente precisa colocar eles em prática também, que a gente até hoje não conseguiu aplicar, né, esses ensinamentos, principalmente a lei do amor, né, a lei do auxílio mútuo, a lei de auxiliar as pessoas, né, faça por o outro o que gostariam que fizessem para você. Estas leis são básicas e que a gente precisaria começar a colocá-las em prática. E outras leis superiores que a gente também ensina no ciclo de estudos que está acontecendo nesse momento de forma online, tá, gente? Se dedicar, então, profundamente ao autoconhecimento. Saber quem eu sou, saber o que a minha alma guarda, saber aquilo que eu tenho que curar em mim, saber as situações que eu acabei fazendo, né, cometendo de equívocos no passado, e aí eu vou conseguir fazer com que esse padrão de repetição, então, não torne a acontecer na minha vida mais uma vez, tá, gente? E quanto mais autoconhecimento eu tiver, quanto mais aceitação, quanto mais eu reconhecer que eu trago essas feridas profundas na minha alma, e que eu não posso, né, gente, descartar nenhuma hipótese do que pode ter acontecido no passado, mais acessível será esta cura da alma que eu preciso fazer para que ela não torne a acontecer no meu corpo físico ou na fisicalidade, né, gente? Porque não é só de patologias que as coisas que acabam se repetindo, mas de todo e qualquer acontecimento que se repete na minha vida. Então, quanto mais as feridas eu curar, mais eu vou conseguir, então, fazer com que tudo que é de negativo não se repita na fisicalidade. Ok? Pois bem, gente,
Estas eram as orientações que eu precisava trazer para vocês neste vídeo terapêutico. Espero ter contribuído com estas palavras, né, com esses ensinamentos, e que para quem quiser tirar mais dúvidas, para quem quiser fazer, né, terapias para poder se conhecer melhor, entre em contato conosco aqui do Instituto OnLuz, que a gente vai auxiliar e contribuir para o autoconhecimento, mas também para a remoção destas situações que acabam acontecendo na nossa vida, sejam de vidas passadas, de memórias genéticas familiares, de aprisionamentos em realidades paralelas, que a gente faz uma abordagem muito intensa para que essa cura seja feita, através da psicoterapia cósmica estelar e através também do Reiki Quântico OnLuz, que está entrando no hall da cura cósmica. Certo, gente? Gratidão a todos vocês que acompanham o nosso canal e a gente se vê então nos próximos vídeos terapêuticos. Gratidão a todos e até lá!